estava pensando, eu falei, é difícil de falar hoje. Na realidade, a gente não precisava nem falar, era só continuar louvando, né? Tão gostoso. Hoje era uma manhã que não precisava de palavra, era só ficar ministrando aqui na frente, cantando, e deixar o Espírito fluir e agir na nossa vida, né? E nos levar para mais perto do Pai. Estava muito gostoso. E espero que oro, peço a Deus, como na oração do Samuel, que Deus possa nos conduzir mais pertinho dEle, mais pertinho do céu, e junto com os anjos a gente está adorando a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, é um texto, vou ser bem rápido e bem simples também na palavra dessa manhã. A palavra de Deus diz que Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Que beleza! Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para dominar. Dominar sobre tudo. Sobre tudo. E é interessante que essa mesma palavra, lá em Romanos, ou muito próximo a ela, em Romanos capítulo 8, tem alguns textos aqui que a gente vai correr bastante a Bíblia aí, irmãos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Você foi chamado, você é justificado por Jesus Cristo, porque foi Ele que te chamou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmão, você já vive na glória. Mas nós esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso. O dia a dia faz a gente esquecer muitas coisas, muitas promessas, muitos princípios da palavra de Deus. Deus nos criou por seu decreto e propósito, mesmo caráter, mesma virtude. Você já pensou nisso? Nós devemos ter o mesmo caráter, mesma virtude, porque esse é o propósito da criação de Deus humana. Ele nos conheceu antes. A palavra de Deus no versículo 29 que nós lemos, diz que Ele nos conheceu antes de todas as coisas. Ou seja, Ele acreditava em você antes mesmo de você acreditar em você mesmo. Ele já te viu glorificado, Ele já te viu salvo, Ele já te viu preparado, Ele já te viu capacitado. Querido, eu não sei como você veio aqui esta manhã. O Espírito de Deus durante o louvor já estava trabalhando. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus acredita mais em você do que você em você mesmo. Glória a Deus. Está na palavra de Deus. Não é Elias que está falando. Então Ele liberou uma palavra, queridos, e determinou que nós seríamos como Ele, iguais a Ele. Foi para isso que Ele veio, para nos tornar iguais a Ele. E Ele determinou isso. E Ele liberou esta palavra para nós, de sermos iguais a Jesus, do qual Ele, Jesus, é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é sempre a referência. Ele é o início. É Jesus.
Por isso todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, todo senhorio, todos os domínios sejam dados a Jesus. Ele é o primeiro de muitos irmãos. A palavra de Deus lá em João, capítulo 1, também muito conhecida de nós a partir do verso de número 11, diz que a todos quantos receberam Jesus, creram nele, né? Ele fez o quê? Deu o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Então você é filho de Deus, irmão de Jesus. Por isso ele é o primogênito. Então, queridos, eu estou trazendo isso, eu sei que vocês já conhecem, mas para que nós nos lembremos da condição da qual Deus nos criou. E não nos esqueçamos. E Ele nos deu do seu Espírito Santo, e Ele selou. E esse Espírito é que nos faz lembrar da sua palavra, das suas promessas, e nos ajudar na caminhada deste mundo a lembrarmos de todas estas coisas e de que nós somos filhos de Deus e de que não devemos fazer algumas coisas, devemos fazer outras coisas. Devemos fazer o bem, não devemos fazer o mal. Devemos buscar a santidade e fugir do pecado. Devemos nos apegar ao bem e resistir o mal. O Espírito Santo vai trabalhando a nossa vida. E também lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, vamos correr lá um pouquinho. Olha que interessante. Verso 12 do capítulo 1, diz: com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você foi criado por Deus e selado. Quem é que sela? O emitente. Uma carta, para ela ir chegar até um lugar, ela precisa ser enviada para uma pessoa. E aquele selo é a garantia de que o emitente que emitiu aquela carta vai chegar até lá. Ele endereçou, ele predestinou, que é o texto que nós lemos lá de Romanos, para você chegar aos céus. Meu irmão, você já tem uma cidade para você já tem uma casa celestial, você já tem um fim, você tem um propósito de estar sempre com Cristo, mas para estar lá você precisa ser igual aos anjos, você precisa ser igual a Jesus, você precisa ser como Deus, filho de Deus. Não esqueça isso, esse é o propósito. Ele criou a imagem dele, ser igual a ele. Querido, não é o espelho que vai dizer para você quem você é ou como você está, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar: olha, Jesus selou ali, eu estou trazendo aqui, ó. É Ele igual ao Senhor, porque Ele vai trabalhar na tua vida para ser igual a Ele. É um caminho, é o propósito de Deus, isso está na sua palavra. Quando entendemos e nos rendemos a quem Jesus é, quem Ele dizia ser, Filho de Deus, nós nos reconectamos com Cristo, porque nós fomos desconectados, irmãos. Quando o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine, você acha que o príncipe desse mundo ia ficar quietinho? Você acha que ele ia ficar parado e perder o seu domínio para você? Para a criação de Deus? Não. Aí ele começou a deturpar a visão do homem. Começou a embaçar a visão. Não, você não é semelhante a Deus. Que isso? Deus é Deus. É muito grande para você. Você não é nada. E
E ele começou a criar coisas e a fazer coisas para nós nos esquecermos. Então a gente vive atribulado para lá e para cá, não é verdade? A gente corre o dia inteiro. A gente fica para cima e para baixo. E às vezes a gente se esquece das promessas, e a gente nos esquece de princípios, de valores de Deus. E a gente fica atribulado. Às vezes nos frustramos, porque a gente corre, parece que não chegamos a lugar nenhum. Patinamos no mesmo lugar. O inimigo faz isso, não é Deus? Porque ele quer que você esqueça, quer que você não enxergue quem você é. Então, queridos, nós temos que nos reconectar com Cristo. E aí o Criador começa um processo que vai transformando na pessoa de Jesus a nossa vida. E nos reconectando com Ele. Eu, você, todos nós aqui, queridos, com as nossas características pessoais, estamos sendo transformados, como ele falou antes, de glória em glória. Até sermos o quê? Varão ou pessoa perfeita. Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Poxa, pastor, você está falando uma coisa muito difícil. Ninguém é perfeito, queridos. Não é isso que dizem? Ninguém é perfeito. Mas Jesus vai te fazer. Jesus vai te preparar. Jesus vai te conduzir. Jesus vai te aperfeiçoar. Jesus vai te capacitar. E por isso o Espírito Santo de Deus está ao nosso serviço para agir na nossa vida, de tal forma que a gente fique a cada dia mais parecido com Ele. Simplesmente isso. Só que vem as dificuldades. E a gente acaba se esquecendo de nos relacionarmos dia a dia, momento a momento com Cristo. Vem as frustrações. E a gente esquece que Ele está sempre do nosso lado. Lá em Isaías fala que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa estender, a sua mão não está fechada para que não possa abrir e nos levantar e nos ajudar. Os seus ouvidos agravados para não ouvir. Não, irmãos, pelo contrário. O Senhor está sempre de braços abertos. O Senhor está sempre com os seus ouvidos atentos à nossa oração. Acredite, a oração que você fez com o seu irmão aqui, durante o louvor, chegou até Deus. Porque Ele fala, o que você ligar na terra, será ligado no céu. Foi ouvido. Então o Senhor está com os seus ouvidos atentos à sua oração, para atender, para socorrer, para trabalhar a tua vida. Oh, que glória é isso! Ao longo da nossa vida aqui na terra, a gente depara com dilemas, desilusões, muitas. Cada um aqui, se der oportunidade, vai contar alguma coisa. A sensação de que o amor de Deus não é suficiente para todos os nossos problemas. É verdade ou não é? O dia a dia faz a gente pensar assim, não está sendo suficiente. Sentimento de culpa, incapacidade em amar a Deus até. Porque a gente olha e está tão distante, tão difícil, não vai dar. E aí você começa a se amortecer. Aí vem outros problemas, você monta estratégias, você faz isso e faz aquilo e não dá certo. E você começa a entrar em depressão. Vai ficando mais longe de Deus. Para você, pode fazer o que quiser, para mim não dá certo. É fácil para você que não está com o meu problema. Uma vez eu estava pregando na penitenciária do estado, a gente estava com um grupo de jovens, e eu estava falando e o camarada falou assim, é fácil para você que está aí, depois você vai sair, vai estar lá fora, e ficar aqui dentro. Se ele não tivesse feito coisa errada, não estaria ali.
Nós queremos te dar e abrir a tua mente de que você tem um caminho mais excelente e melhor. Que se você pagar pelo que você fez, você vai sair e você vai ter uma vida diferente. E Jesus pode fazer isso na tua vida. Não perca o amor que você tem por Ele, porque Ele não perdeu o amor que tem por você. Que teve e tem, né? Então, queridos, ainda que os problemas surjam, ainda que haja problemas financeiros, familiares, ainda que haja frustrações, tudo isso é muito complicado. Ainda que você se lance em aventuras na sua vida, Deus está olhando para você e ainda te enxergando como Ele. Enxergando que você vai ser como Ele. É incrível isso. Quando eu consegui enxergar que, apesar de todos os problemas desta vida, que Deus ainda acredita em mim e que Ele ainda está me vendo melhor do que eu sou hoje, e enxergando coisas grandes que eu não consigo enxergar, e Ele está trabalhando dia e noite, sem dormir, porque a palavra de Deus diz que Ele não dorme, Ele nem pisca os olhos. Queridos, eu tenho que me ligar logo com Ele, eu tenho que me chegar a Ele, eu tenho que me abraçar a Ele e ficar aos seus pés humildemente e clamando: Senhor, tem misericórdia, mas eu quero ser como o Senhor, eu quero que essas promessas atinjam a minha vida, façam parte da minha vida e eu consiga vencer para ser como o Senhor é. A vida de Cristo não foi fácil. Quando você chega num patamar para voltar a outro, muito difícil, e ninguém aceita isso, não é verdade? Mas Jesus deixou tudo que Ele tinha, toda a sua glória, veio, se fez como nós, passou os problemas que nós passamos, para nos justificar e mostrar: está vendo? Olha, eu venci. Aquilo que era difícil e impossível para você fazer, eu fiz. Faça a tua parte, que eu te ajudo para você chegar lá. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu te conduzo até o Pai. Eu vim aqui para que você entenda que eu quero que você alcance a vida eterna. E Ele marcou a nossa vida com o seu sangue. E isso é impressionante. Quando o sangue de Cristo está em nós, o inimigo passa e não pode entrar. A saída do povo do Egito, ela tem mensagens maravilhosas, maravilhosas. Aquele sangue não estava na porta dos hebreus ali por acaso. Havia um propósito naquilo lá, que foi o plano de Deus já para chegarmos até Ele. Aquele sangue na porta impedia que a morte entrasse na casa dos filhos de Deus. Queridos, o sangue de Cristo, além de purificar os nossos pecados, impede que o inimigo entre na nossa vida. Ele pode fazer o que quer, porque esse mundo é dele. Mas tenha certeza de uma coisa: a tua vida está escondida em Cristo Jesus. Ela está guardada, ela está protegida em Cristo Jesus. E por isso diz a palavra: vós estáis assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Tudo por Cristo Jesus. Que maravilha! Abra João 17. Olha que coisa tremenda. Evangelho de João, capítulo 17. Alguém sabe o que é? Do que fala esse texto? Essa daí nós vamos ver juntos, irmãos. Evangelho de João, capítulo 17. Olha só o que fala o versículo 14. É a oração de Jesus. A oração de Jesus antes de subir. Antes dele morrer.
Ele estava orando pelos discípulos, e estava orando por nós também, antes mesmo de você nascer. Aí você vai ver que Ele te conheceu antes mesmo de você existir. O propósito dele para você foi antes mesmo de você existir. Olha o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Ah, isso não é verdade. Que é isso? O mundo nos odiar. Eu tenho muitos amigos, estou trabalhando, está tudo bem. O mundo os odiou. Não espere outra coisa neste mundo. O mundo te odeia, meu irmão. Olha como é precioso e importante o sangue de Cristo na tua vida. Nos umbrais da tua casa. O mundo nos odeia. O mundo odiou Jesus. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Porque Jesus já te resgatou. A sua vida, lembra que eu falei? A sua vida está escondida em Cristo Jesus. E você já tem lugar, né? Um lugar celestial. Você está em Cristo Jesus. Não esqueça isso jamais. Você está nesse mundo, os problemas vão continuar existindo. As nossas, algumas desilusões, algumas esperanças que a gente tinha do homem normal, comum, a gente vai continuar tendo. Porque são do mundo, mas você não é do mundo. Então você tem que fazer diferença. E aí continua. Não peço que os tires do mundo, mas olha aí, mas que os livre do mal. O Senhor te livra, o Senhor te acolhe, o Senhor te abraça, o Senhor te protege. O Senhor te ouve, o Senhor te abençoa, o Senhor te cura. Ainda que Ele use os médicos, os remédios, a ciência, isso está à mercê do Senhor. Mas Ele é mais do que tudo isso. E porque Ele se importa com você, Ele te põe à disposição todo o poder dEle, por você, para você, em você. O que mais? Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Oh, meu filho, está aqui, ó. Você quer reclamar, vai reclamar para Deus, porque foi Ele que te enviou. Se você não gosta desse mundo, foi Ele que te enviou. Agora, qual o propósito? Para que Ele te enviou. Você sabe por que Deus te criou? A gente vai chegar lá. E por eles, verso 19, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus já orava por pessoas que iam nascer milhares de anos depois. Então, quando nós pregamos o Evangelho, testemunhamos, convertemos uma pessoa, ajudamos uma pessoa, isso é obra de Cristo lá, nesta oração, na vida dele aqui na terra. Ele te usou como instrumento para levar esta pessoa, esta família, esta casa até Jesus. Isto é obra de Jesus, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Aí olha só o importante de tudo, queridos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está sendo preparado, você está sendo santificado por Jesus, você está ouvindo a palavra de Deus, para que você seja transformado de glória em glória, porque você já está glorificado, para que você seja um com Deus
e com Jesus. Isso é importante ou não é? Façamos o homem à nossa semelhança. Nos desconectamos. Jesus veio nos conectar com o Pai, para que você seja um com Ele. Que propósito, que plano, que plano. Maravilhoso isso. E esse Espírito Santo é que vai te dar força para você chegar lá. Então, queridos, Deus nos chamou para curar, para nas orações os milagres acontecerem. Deus te chamou para andar sobre as águas. Deus te chamou, ainda que você não consiga, Ele abre o mar para você atravessar em seco. Ele te chamou para isso. Deus estava mostrando isso para os filhos lá de Israel. Olha, eu vou mostrar para vocês o que eu quero e o que vocês podem fazer, porque vocês são meus. Eu estou te tirando lá da podridão para te conduzir a um novo lugar, a uma Canaã. Nós estamos na esperança, no caminho de chegarmos à nova Canaã nos céus. E nem que para isso Ele tenha que abrir o mar e te fazer andar sobre as águas e curar e operar sinais e coluna de fogo e nuvem no céu, Ele vai fazer para você chegar até lá. Será que você pode acreditar nisso, meu irmão? Não tema o que o mundo possa fazer, porque Deus é maior do que todas estas coisas. Não perca a esperança, não fique desanimado com política, com governo, com quem quer que seja, porque Deus é que te sustenta. Deus é que te conduz, Deus é que te segura pela mão, Deus é que te cura, Deus é que te dá saúde, Deus é que te alimenta, Deus é que te veste, Deus é que te dá moradia. Deus te dá amigos, Deus te dá irmãos, dá família. Deus dá tudo o que você precisar para chegar até dele. Isso é promessa de Deus, é isso que eu quero dizer. E à medida que a gente se sujeita à lei do Espírito, a essa lei de Deus, a gente é transformado, vai ficando cada dia mais parecido com Cristo. Eu quero terminar e perguntar para você. Nós que somos feitos para louvor da sua glória. Era o texto lá de Efésios capítulo 4. Nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. E Ele fez uns sacerdotes, né? E deu ministérios e dons para nós ministrarmos. Você faz a diferença. Você faz diferença nesse mundo. Tem que fazer diferença nesse mundo. Para que o mundo creia que Jesus veio e que é Senhor de todas as coisas. Eu quero ler o último texto. Isaías capítulo 61 começa falando de Jesus, mas fala de nós também. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Você não precisa, se vingar, deixa que Deus faz isso, tá? Deixa que Deus faz isso. Deixa Ele te consolar. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E agora começa a falar de nós. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis.
O mundo pode fazer o que quiser, mas Deus já te chama como sacerdote. E as pessoas reconhecerão que você é ministro de Deus. Sabe por quê? Porque você é parecido com Ele. Você foi transformado por Ele. Você pode acreditar nisso? Ou isso é muito difícil para você? Eu quero orar com você. Irmão, creia, tenha fé. A fé é tua. Eu tenho fé em Deus. Deus tem mais fé em você do que você nele. Então, essa palavra é para te lembrar de que nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas que Ele criou, de uma forma gostosa, suave, boa. Né? Não é para se orgulhar, para encher o peito e falar, eu sou, não é isso. Né? Mas essa palavra é para que você não fique por baixo. Os filhos de Deus não ficam por baixo, eles ficam por cima. Eles olham de cima, onde Deus está sentado. Então Ele domina. Aquilo não me atinge porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Ele me lavou, o sangue dele está aqui, ó, corre nas minhas veias. Então nenhum mal pode chegar a você. Nada, nenhuma praga chegará à tua tenda. Tem até uma música assim, né? Nada chegará à tua tenda. Feche os teus olhos. Você quer esse Espírito de Deus que te transforme, que te faça ser como Ele. Não perca o alvo. O alvo é você ser igual a Jesus, a semelhança que Ele falou lá na criação do mundo, lá no início, lá no Gênesis. Ele te fez para ser igual a Ele. Ó Pai, ó Deus de amor, obrigado, obrigado. Nós não conseguimos medir este amor, entender isto, mas sabemos que nós fazemos parte. Em Cristo Jesus fomos reconectados. Em Cristo Jesus nós estamos num caminho que conduz ao Senhor. Então age na nossa vida, age no nosso coração, que não nos esqueçamos nas atribulações e tribulações no nosso dia a dia, Senhor, na nossa pouca fé, que não nos esqueçamos de que o Senhor é quem nos criou, o Senhor é quem nos resgatou, o Senhor é que abriu os nossos olhos, o Senhor é que curou as nossas vistas, Senhor, para enxergarmos que somos iguais ao Senhor. Senhor, que o louvor nos nossos lábios nunca, Senhor, se esmoreça, nunca, Senhor, termine, mas que ele seja contínuo dia a dia, Senhor, que a Tua palavra haja no nosso coração dia a dia, até sermos iguais ao Senhor, até sermos iguais a Cristo. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, que a tua força, o teu ânimo, Senhor, que a virtude do teu Espírito Santo esteja sobre este povo neste lugar, Senhor, e sobre todos aqueles que temem o teu nome, que a tua bênção seja sobre todos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor seja forte na tua vida e presente todos os dias, até quando você estiver dormindo. Amém?